Você já parou para pensar quais serão os seus direitos em caso do falecimento do seu marido ou companheiro? Eu sou a Débora Gelman, bem-vindo ao meu canal. Antigamente, a esposa ou o marido, que na linguagem jurídica são chamados de cônjuges, eles não eram herdeiros necessários. Mas o Código Civil de 2002, ele alterou essa regra sucessória, passando a beneficiar o cônjuge. Os cônjuges, eles são herdeiros necessários. O que significa isso? Eles não podem ser excluídos da herança por testamento. Lembrando sempre que o STF já decidiu que as mesmas regras do casamento se aplicam aos companheiros. Então, quando eles concorrerem com os descendentes do falecido, vai depender do regime de bens que foi escolhido no casamento, porque depende se há bens comuns ou bens particulares. E o que são bens comuns? São bens que pertencem aos dois cônjuges, cada um possui metade desses bens. Em caso de falecimento, o cônjuge sobrevivente, ele fica com metade desses bens. E o que são os bens particulares? São bens que pertencem a apenas um dos cônjuges e não se comunicam. Então, esses bens, eles terão que passar pelo inventário. E o cônjuge sobrevivente, ele terá que dividi-los com os descendentes do falecido, dependendo do regime de bens do casamento. Eu queria lembrar que a lei determina que o viúvo fique com pelo menos 1/4, 25% dos bens do falecido quando todos os descendentes eles forem filhos comuns do casal. Mas se tiver pelo menos um filho somente do falecido, o viúvo ele não terá essa reserva da 4ª parte dos bens. Agora eu vou falar um pouco sobre como fica a herança de acordo com o regime de bens. Se o regime de bens for o da separação convencional de bens, só há bens particulares. Não há comunicação dos bens. Então, todos os bens do falecido, eles vão integrar o inventário e os bens serão divididos igualmente entre os descendentes do falecido e o viúvo ou a viúva. Nesse caso, o viúvo ou a viúva também são herdeiros. Agora eu vou falar sobre como fica quando o regime for o da separação obrigatória de bens. Nesse caso, a lei determina que em alguns casos, como por exemplo, quando um dos cônjuges ou companheiros for maior de 70 anos, o regime é esse da separação obrigatória de bens. Só há bens particulares, mas nesse caso a lei impede claramente que o viúvo seja herdeiro. Agora eu vou falar como fica em relação ao regime da comunhão total de bens. Nesse caso a lei determina que a viúva somente é meeira dos bens, metade de todos os bens do casal, aqueles adquiridos antes ou durante o casamento, eles serão da viúva e eles não irão integrar o inventário. A outra metade, que será o patrimônio pessoal do falecido, essa sim vai ser dividida somente entre os descendentes. E quando o regime for o da comunhão parcial de bens, nesse caso, vemos que há dois tipos de bens, os bens particulares e os bens comuns. Se não houver bens particulares, apenas bens comuns, a viúva ela é meeira e não pode dividir com os descendentes a outra metade dos bens. Agora, muito interessante falar sobre o regime da participação final nos aquestos. A viúva, além de ter direito à metade dos bens comuns, ela vai herdar junto com os herdeiros o restante dos bens. E quando
o regime for misto? Nesse caso, a doutrina diz que deverá ser observado o regime que prevaleceu no pacto do casal. Como podemos ver, as regras de sucessão do cônjuge e companheiro, elas são bem complexas e depende do regime de bens escolhidos pelo casal. Por isso, eu sempre digo que é importante consultar um advogado especialista em direito de família e sucessões para tirar todas as dúvidas e sugerir outras ferramentas. Gostou desse vídeo? Dá um like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigada!